Hoje iremos relembrar o processo de emancipação das colônias espanholas na América, processo que teve ampla participação dos crioulos e de setores mais populares da sociedade colonial espanhola, colocando fim ao longo período colonial mercantilista no chamado Novo Mundo. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o que antecedeu essa independência. Bom, a partir do século XI, a Espanha colonizou várias áreas da América. O sistema de colonização espanhola era, na sua maioria, a exploração de recursos naturais e minerais para obtenção de lucros. Os povos americanos, incas, maias, astecas foram dominados, perderam suas terras, foram obrigados a aceitar a cultura dos espanhóis e ainda foram forçados a trabalhar. A administração implantada pela Espanha nas colônias era totalmente controlada pela metrópole e tinha por objetivo principal a obtenção de riquezas, ou seja, serviam aos seus interesses políticos e econômicos. Os colonos só poderiam comprar e vender produtos da Espanha. Essa era uma espécie de pacto colonial e era altamente desfavorável aos colonos, porque eles sempre acabavam vendendo a preços baixos e comprando a preços muito altos. Diante da exploração e injustiças sofridas pela Espanha, começaram a nascer movimentos que foram liderados pelos crioulos. Quem eram os crioulos? Eram filhos de espanhóis nascidos na América. Eles fizeram várias revoltas de emancipação e ocorreram em diversas colônias da América, liderada em sua maioria por eles. Porém, todas elas foram muito reprimidas pela Espanha, diferente do Brasil. O processo de independência da Espanha começou no século XIX. Com a Espanha, que estava totalmente a economia frágil, acabada por causa da guerra que teve com Napoleão Bonaparte, essa revolta toda começou em 1810 e 1833. Vale ressaltar que o grau de satisfação do povo americano, da população, estava demais com o domínio do espanhol. Havia atingido o ponto máximo no começo do século XIX. Foi nessa época também que os crioulos conseguiram organizar o movimento expansionista em todos os vice-reinos. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, o processo de independência dos colônias espanholas foi violento, pois houve resistência militar por parte da Espanha. As guerras independentes geraram milhares de mortes em ambos os lados. Os movimentos de independência, embora liderados pelos crioulos, colocam também a participação dos negros, dos brancos, das classes mais pobres que tinham, até os indígenas fizeram parte dessa independência. E os principais líderes dessas lutas foram Simão Bolívar, que era um militar político venezuelano, foi de fundamental importância nos processos de independência da Colômbia, Bolívia, Equador, Venezuela, Panamá e Peru, tantos países assim, em troca do apoio militar fornecido pelos haitianos, que ele prometia que todos os países que eles iam conquistando, ele ia abolir a escravidão. E José de San Martín, que era general argentino e foi decisivo no processo de independência da Argentina, Chile e do Peru. Colônias estavam também divididas administrativamente em 4 vice-reinos, que eram a Nova Granada, Nova Espanha, Rio Prata e Peru, e 4 capitanias gerais, que eram o Chile, Venezuela, Guatemala e Cuba. Após o processo de independência, esses vice-reinos foram se dividindo e tornaram-se países. Então, um exemplo desse foi o Rio da Prata. Ele foi dividido-se nos atuais países, que é Paraguai, Argentina, Bolívia, Uruguai. E os países que se tornaram com a independência das colônias espanholas adotaram a república. As independências das colônias da América Espanhola ocorreram no século XVIII, quando as ideias como liberalismo e autonomia começaram a conquistar as elites crioulas. Além disso, podemos citar como causas a influência da independência dos Estados Unidos, o desejo de substituir o pacto colonial pelo livre comércio, a expansão do Império Napoleônico que ocupava a Espanha e destituiu o rei Fernando XVI, o apoio militar do Haiti e o apoio financeiro da Inglaterra.
As primeiras ações militares receberam duras repressões da metrópole. Embora tenham ocorrido de maneira desorganizada e intempestiva, ajudaram os moradores das colônias a questionarem o sistema de exploração e criarem as condições para as futuras guerras. A ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol em 1808 intensificou o processo de libertação. Quando a maioria das colônias espanhóis já haviam feito, no caso, a sua independência, os Estados Unidos proclamaram a doutrina Monroe. Com o lema América para os americanos, a doutrina resumia-se no combate às intervenções de caráter militar dos países europeus às nações do continente americano. Décadas mais tarde, seriam os americanos que fariam o mesmo, expulsando, no caso, os espanhóis de Porto Rico e Cuba. Então, gente, esse foi o nosso trabalho de história. Obrigada ao editor Arthur e à roteirista Ana Carolina. E se vocês gostaram do nosso vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Tchau! Com a entrada do irmão do Napoleão todo... Ah! Hoje iremos relembrar o processo de emancipação das colônias. Eu vi sua boca.